Começa agora Pessoas de Valor e hoje a gente tem um cara super especial, que é o Joel Moraes, que está aqui comigo e a Adriana Zucchini, para a gente conversar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas a treinamento, né? Lógico, a gente fala de desenvolvimento humano como um todo, mas não podemos deixar de falar de treinamento, que você hoje é o cara, né? Tá treinando pra caramba, não só aqui em Santos, no Brasil todo, tá super conhecido. E quando o Joel chegou aqui, ele falou assim, professor, aí eu já falei, ai meu Deus, tô ficando velho, né? Porque o Joel também é professor, né? Mas a gente acaba, quando chama de professor, imagina que já são pessoas que já estão numa outra geração. O Joel foi um aluno mais tardio, ele já não era tão novinho quando eu fui meu aluno, né? Para disfarçar a minha idade, né? Joel, obrigado pela sua presença aqui no programa. Hoje é um programa que, assim, eu vou praticamente ficar aqui de coadjuvante, porque a Adriana que vai comandar, que a Adriana está em contato direto com você. Adriana, por favor, faça as honras. Primeiro, assim, obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. E a minha empresa nós estamos passando por uma experiência com ele. E estava dizendo para ele aqui nos bastidores que de todas as experiências que nós já tivemos aqui em tantos anos, né, de empresa, eu nunca tive tanta certeza em apenas um único encontro que tivemos, sabe? Ainda pairam aqui na minha cabeça e ele deixou todo mundo muito instigado em como serão os nossos próximos encontros, mas ele forma as pessoas de um jeito muito coerente. É isso que eu estava dizendo para ele. Tudo que ele diz é muito verdadeiro porque ele vive o que ele está dizendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós, sabe? Dessa coerência e do que você nos traz como seus exemplos, né? Adriana, obrigado pelo convite. Está sendo um prazer trabalhar aqui contigo, com a tua equipe, Ari também. Não sou tão novo assim como você pensa e você não é tão velho assim como pode parecer, então a gente é bem parecido na idade. Eu vim da área do esporte e o esporte me ensinou muito, né, os pilares essenciais da minha vida: disciplina, responsabilidade, esforço, comprometimento, hierarquia, objetivo, seriedade. E eu fui professor também da casa durante 11 anos, eu dei aula na faculdade. E foi uma experiência maravilhosa, formei centenas de milhares de alunos. E sou empresário, sou empreendedor, tenho um negócio e também trabalho com desenvolvimento e treinamento de pessoas e equipes para as empresas. E aí eu faço um tripé. Eu coloco a minha experiência como atleta, tudo que eu vivi, com o meu conhecimento sobre negócios e também a minha relação com o desenvolvimento humano. Eu trabalho com desenvolvimento humano porque eu fui atleta e lá quando eu era atleta eu tive que me desenvolver. Porque se eu não me desenvolvesse como ser humano, eu não ia conseguir ter os meus resultados. Então, às vezes eu tinha medo, muitas vezes eu tinha insegurança, eu tive que desenvolver meu corpo físico, meu corpo espiritual, meu corpo mental, meu lado cognitivo. Todos esses corpos eu desenvolvi. E o que eu percebo é que nos negócios, as empresas que têm equipes de alta performance, colaboradores de alta performance, são as empresas que focam absolutamente no desenvolvimento humano, no capital humano. Lógico, é importante falar sobre metas, é importante falar sobre estratégia, sobre plano de crescimento, sobre desafios que você vai encontrar e como que você se diferencia no mercado, mas as empresas que focam no capital humano são as empresas que têm vantagem competitiva e muita vantagem competitiva. Então o que eu faço é aliar o meu conhecimento, o meu expertise técnico com a minha experiência e também com tudo que eu faço. Então tudo que eu peço para as pessoas lá nos meus treinamentos fazerem, absolutamente tudo eu faço. Legal. Tem uma questão assim que me chama bastante atenção quando eu converso com atletas, né? Que é essa questão da disciplina e organização. É uma coisa que eu também bato muito nos treinamentos que eu faço. Assim, a impressão que dá que são dois pilares, tanto a organização como a disciplina, que foram se perdendo conforme foram passando as gerações. Você também tem essa percepção? Assim, porque você acaba não tendo um profissional tão comprometido como poderia por causa desses dois pilares, né? Tenho essa percepção. Aliás, durante 4 anos eu fui o coordenador do Instituto Neymar. E quando chegava para mim um currículo e eu analisava o currículo e via que um candidato tinha sido atleta, eu já sabia que aquele candidato já tinha vivenciado espírito de equipe, hierarquia, horário, organização, enquanto o outro não. É sim uma vantagem competitiva ter sido atleta. Agora,
O fato da pessoa não ter sido atleta não quer dizer que ela não vai ter os atributos de um atleta. E o fato da pessoa ter sido atleta não quer dizer que ela também necessariamente vai ter, né? Mas é uma coisa que facilita. E as pessoas estão esquecendo coisas que são normais. Por exemplo, chegar no horário. Cara, chega no horário. É o básico, né? É o básico. A pessoa ser educada, ser cortês, chegar no horário, fazer o que pede, porque é o seguinte, pessoal, Ari e Adriana, tem o que eu chamo das áreas das 3 zonas, né? Tem as pessoas que fazem aquilo que é permitido, tem as pessoas que fazem aquilo que não é permitido e tem as pessoas que não fazem aquilo que é opcional. Né, que são as 3 zonas. O que é permitido você faz, o que não é permitido você não tem que fazer. Mas também tem gente que não faz o a mais, sabe o pulo do gato, o extra. Ah, isso não é meu trabalho. E eu não sou pago para isso. Isso não é coisa minha. Isso aí que tem que resolver ela. São essas pessoas que não avançam. Essas pessoas não avançam. E o esporte ensina muito você fazer. Além do que te é pedido para você, você tem que fazer coisas a mais. Eu trago esse, vamos dizer assim, esse DNA para os negócios também. Nós empreendedores aqui no Brasil, né, é um sofrimento assim para nós, sabe? Esse tipo de coisa que você me traz com tanta propriedade, porque realmente as pessoas estou num emprego, recebo aquilo e vou fazer isso. Eu estou tendo várias experiências fora daqui, né? A gente está fazendo entregas nos Estados Unidos, em alguns outros países e como culturalmente é diferente os compromissos e o jeito autônomo que as pessoas vivem, né, em tudo que elas fazem lá. Lá elas não dependem... É um sistema criado para esse autodesenvolvimento comum e as pessoas são muito autônomas de suas coisas. Limpam a casa, né? Eu vi a tua história, né? Você contando, poxa, minha pia estava toda suja, então eu cheguei, eu lavei, fiz isso, fiz aquilo. Lá, naturalmente nós somos assim. Nós não temos pessoas que fazemos coisas por nós. Então, a nossa cultura, ela tá... Sim. Como fazer, né, em massa para a gente conseguir criar uma... Nossa, muitas vezes eu pensei, meu Deus, então vamos criar uma empresa só de autônomos. E, aliás, a lei já vem mudando, sabe, em algumas coisas nesse aspecto, né? O que você tem a dizer sobre isso, assim? O que a gente está falando aqui é sobre, então, recurso. Recurso, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, países que são... potência. Então, nós vamos analisar os recursos. Então, o primeiro recurso que tem é recurso de matéria-prima, recurso natural. Brasil, riquíssimo. Tem muito recurso natural. Então, a gente não perde para ninguém aí. Sim. O outro recurso é dinheiro. Aí a gente tem um pouco menos de dinheiro do que alguns outros países. Um outro recurso é tecnologia. A gente tem tecnologia. Mas tem um outro recurso que é o recurso humano. E aí a gente meio que tem um recurso bastante, no outro a gente está um pouco brigando, um pouco abaixo, mas no recurso humano a gente não tem recurso humano, pessoas qualificadas, com DNA correto, pessoas com autorresponsabilidade. Eu já trabalhei muitos anos em empresas de regime CLT e infelizmente existem pessoas que elas, no regime CLT, elas colocam a culpa nos outros, ela responsabiliza o patrão, ela responsabiliza o sistema e ela faz o mínimo do mínimo do mínimo, é a lei do mínimo esforço e ela faz o mínimo esforço querendo todos os louros e prejudica e é pesado e o patrão, o chefe, ele carrega um peso muito grande. É uma educação paternalista, né? Estamos criando filhos. Não sei, é difícil, sabe? Porque, na verdade, nesse tipo de visão, acaba o dono da empresa ou o diretor tal, sendo o vilão da história, né? É muito esquisito, né? Não, aí acontece assim, Ari, ó. Ai, mas o meu chefe, ele me desmotivou. E aí eu sempre respondo assim, mas é impossível o teu chefe te desmotivar, porque motivação é uma porta que se abre de dentro para fora. Se alguém te dá um presente e você não aceita, aquele presente não é seu. Então, as pessoas, qualquer coisa, elas fraquejam, qualquer pressãozinha elas quebram. Então, eu costumo falar o seguinte, pare de pegar tão leve com você dá conta. Pode apertar mais que você vai responder. Ou seja, seja mais responsável. Mesmo você trabalhando numa empresa de regime CLT,
que não tem problema nenhum, o que eu acho que é bacana, que é incrível, que é fantástico, você tem que ter uma atitude intraempreendedora de solução de problema, de resolver problema. Porque se você não resolve um problema que está acontecendo na sua empresa, você já começa a fazer parte dele. O problema está na tua frente, você tem que resolver aquele problema. Aí tem gente que fala, não, isso aí não é comigo, isso aí eu não quero. Ou seja, esse tipo de comportamento que é cultural é o grande desafio do empreendedor. Sim. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo, porque o bate-papo está super rápido aqui, a gente já chegou no meio do programa, a gente volta já com Pessoas de Valor, aqui na Santa Cecília TV. Eu conheci o Marca através da rede social. Alguns amigos compartilharam e indicaram e tal. Quando eu vi a hashtag desenvolvimento humano, me chamou muita atenção, já que eu tenho muito interesse, né, em buscar o meu desenvolvimento, em extrair o melhor de mim. E participei desse treinamento fantástico, né, uma experiência profunda e bem especial. Recomendo muito, é muito individual, é um momento único. E é onde você tem a oportunidade de enfrentar, né, seus monstros e despir, né, de todas as máscaras que a sociedade coloca para você, seus familiares, seus amigos, até você mesmo, né, para fugir da realidade. E é intenso demais, mas acho que é um processo essencial na caminhada de todo ser humano. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor e hoje conversando com o Joel Moraes, falando um pouquinho sobre esse universo de treinamento e principalmente na parte motivacional. Adriana, eu cortei você na saída do bloco, ia elaborar uma questão, por favor, Adriana. Com todos os comentários dele, eu fiquei pensando então que o grande desafio, né, e eu queria perguntar para ele o que ele acha sobre esse fator da automotivação e da motivação própria, né? Ainda na minha época de pós-graduação, eu gostava muito de um autor, Jack Welch, e ele falava muito sobre a filosofia dos 20, 70, 10. 20 que não são bons, os 70 que estão ali no meio, que performam, mas estão ali no meio, e os 10 que são a referência. Na sua opinião, Joel, como que essa motivação de uma equipe se torna uma constante? Como que as pessoas
através dos seus exemplos ou dos exemplos delas mesmos, né, conseguem essa disciplina que você tanto ensina. Como é isso para você? Eu acredito que todo mundo tem um talento, todo mundo tem um talento. O que é um talento? O que é um dom? O que é um gift? É algo que você já nasce com uma predisposição. A gente não pode negar que a gente nasce com uma predisposição para alguma coisa. Só que essa predisposição, se ela não for lapidada, não serve para quase nada. Então, todo mundo nasce com uma predisposição para alguma coisa. Eu acredito que a nossa vida ela tem que ser incessante em descobrir que coisa é essa. Sim. Rapidamente. Né? Tem uma frase do Immanuel Kant que fala o seguinte, que foi um filósofo, né, alemão, ele fala o seguinte: olha, leve a vida inteira para descobrir no que você é bom, no que faz sentido. No dia que você descobrir, não dê um passo para trás antes de nenhum pretexto. Ele fala assim, isso é muito bacana. Então eu acho que as pessoas que elas não são pessoas que fazem a diferença no seu trabalho, são pessoas que ainda não se encontraram alinhadas com aquilo que elas sabem fazer de melhor e como que aquilo pode contribuir. Outro ponto que faz com que as pessoas performem muito é fazer aquilo que elas têm conhecimento e com autonomia. Só que autonomia, Adriana e Ari, autonomia não é um direito. As pessoas querem ter liberdade na empresa como se fosse direito. Não é direito. Autonomia e liberdade é conquista. Então, o funcionário colaborador... vem com competência. Poxa, é lógico. Aí o cara fala, pô, mas deixa eu trabalhar, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer de tal forma. Aí você fala, me prova que é possível confiar em você. Poxa, me prova que é possível, você tem responsabilidade. Então, as pessoas desistem. Eu não tenho autonomia para fazer as coisas, mas você não tem responsabilidade. Você não tem visão do todo. No dia que você conquista a confiança, porque é conquista de confiança, aí o colaborador, ou o chefe, ou o patrão, ele vai começando a delegar, porque, pô, uma empresa para ser construída, sonhar não custa nada, mas ter custa, né? Você sabe muito bem disso. Então as pessoas, elas precisam ter autonomia por conquista e não por direito. Então eu acredito que é fazer aquilo que tem conhecimento, estar alinhado com o propósito e conquistar a autonomia, e não pedir apenas por autonomia. Também tem essa questão, assim, das coisas que você vai adquirindo, porque quando a gente fala, por exemplo, de alguns atributos que a gente já vem de fábrica, né? Mas tem muitos outros que a gente também consegue conquistar treinando, se capacitando, né? E aí também tem muita gente que fala assim, eu não nasci para isso, e aí já abre mão. Também é uma desculpa, não é isso? Na minha opinião, 100% desculpa. Eu acredito que o sucesso é treinável, que tudo pode ser aprendido, só tem uma pessoa que é incapaz de aprender, a preguiçosa. Essa frase não é minha, essa frase é do Confúcio, aliás. Só tem uma pessoa que é incapaz de aprender, a preguiçosa. Aí o que acontece, Ari? O sucesso é treinável, mas existem pessoas que não são treináveis. A teimosa, a preguiçosa, a que inventa desculpa. O Joel nasceu com o dom de falar em público. Poxa, eu falo em público há 20 anos. O Joel nasceu com o dom da leitura. Pô, eu leio 6 livros por mês. Aí o Ari nasceu com o dom de dar aula. Pô, mas aí dá aula há quantos anos? 26 anos. Há 26 anos. A Adriana nasceu com o dom de ser uma boa líder. Há quanto tempo você tem empresa? 30 anos. Então é tudo, a gente consegue desenvolver. As pessoas que falam que elas não conseguem, ou que outras pessoas nasceram com um certo dom, elas têm que observar se não é preguiça, se não é mimimi, se não é desculpa, porque tudo é treinável, sim, tudo é treinável. Esses treinamentos, assim, eu gosto muito do chá, né, do conhecimento, habilidade e atitude, né. Tem alguns conhecimentos que você vai aprender na escola, tá, claro, né, mas principalmente no campo das habilidades, tem muita coisa que você vai aprender fazendo, né, no dia a dia, então assim, com tentativa e erro e tal. Só que quando chega no lá naquela questão das atitudes, né, tem gente que fala assim, eu não mudo. Aí você vem aqui dar um treinamento, aí eu falo assim, não, esse cara não vai me mudar. Quem é ele? Quem ele acha que é para me transformar? Né? O que fazer com essas pessoas? Desligar essas pessoas da empresa, dar oportunidade, o que fazer com as pessoas que não são tão resilientes? Eu gosto de uma ideia que é a seguinte, demitir funcionário é horrível para a empresa. Gasta dinheiro, gasta tempo, custo de oportunidade, fácil, né? E é o mais fácil. Não falar assim, não, eu vou dedicar, vou investir e tal. Então demitir, eu acho que tem que ser uma questão por último, porque se você demite uma pessoa é porque provavelmente aconteceu algum erro na sua contratação. Então o processo de contratação ele não foi tão começa refinado. a responsabilidade por aí, né? Quem nós estamos contratando, né? Tem que contratar bem. E contratar bem exige empenho
disciplina, dedicação para fazer as perguntas, para fazer as avaliações. Existem diversas ferramentas para você contratar bem. Mas aí você contratou a pessoa está lá no teu time. E aí eu faço o seguinte, se a pessoa está dando muito, é o que eu oriento, né? Se a pessoa está dando um baita de um resultado e é muito motivada, aquela pessoa é um talento. Eu sugiro que a empresa crie mecanismo para promover aquela pessoa, porque senão a empresa perde. Só que aquela pessoa é mínima, é a mosca branca, é a exceção. Tem uma turma que também performa muito, mas também não está muito motivada. E aí você fala lá para ela, poxa, se você está performando bastante e não está tão motivado, deixa eu conversar com você. Será que a gente não pode ajustar o seu lugar aí? Deixa eu te entender melhor. Analisa aquela pessoa. Aí você também tem um grupo que é muito motivado, mas não performa. É fácil, treina. Esse grupo precisa de treino, de orientação, de diretriz, de saber fazer. Mas tem um grupo, que é o grupo que não performa e não está motivado. E aí não tem jeito. Esse grupo vai ter que sair do time. Ele tem que fazer aquilo que é melhor para ele em outro lugar, porque ele está perdendo tempo também da empresa. É assim que eu oriento as pessoas. Pode contaminar o grupo, né? Porque às vezes uma pessoa dessa pode atrapalhar o desempenho até da equipe como um todo, né? Atrapalha totalmente. E é aquela frase, né? A laranja podre no cesto, empodrece. É verdade, a gente está aqui num bate-papo de adultos, a verdade é essa. Depois que a gente vê uma coisa, tem uma frase muito legal. Depois que a gente vê uma coisa, não dá mais para desver. Não tem mais como desver. Então, ou seja, tá lá. Agora, tem uma coisa muito importante. É fundamental ter critério de avaliação, ter métrica. Por que você demite uma pessoa? Tem que ter critério. Por que você contrata uma pessoa? Tem que ter critério. Por que você promove uma pessoa? Tem que ter critério, tem que ter métrica tangível. Porque isso pode abrir um precedente dentro da empresa do tipo, isso é injusto. Ou, poxa, está privilegiando certas pessoas. Deixar claro os valores. Tem que deixar claro. Então, o gestor ele tem um baita desafio. Ele tem que ser um grande líder e ele tem que aprender situações que talvez a formação acadêmica não conseguiu entregar, por isso que ele tem que estar em constante aprendizado. E assim, você nesse universo, você diria que hoje as empresas estão treinando mais do que antigamente? Esse é um universo em Estão treinando mais. Esse é um universo em crescimento. Estão treinando mais, tem muitos estudos, tem muitos treinamentos, o Brasil tem muito treinamento. E sobre a pergunta das pessoas que não querem, é impossível você mudar alguém que não quer. Tem razão. Não dá. E a pessoa, você vem com a estrutura, vem com treino, vem com conceito, vem com uma baita de uma consultoria, a pessoa não quer. Então, desalinhou. E aí o líder, ele tem que ter claro o que ele quer. E se o que ele quer não está alinhado com o que o colaborador dele quer, aí tem um ruído. E esse ruído ele tem que ser, assim, extirpado. Então, as pessoas que não querem, é muito complicado elas mudarem. Quando as pessoas querem alguma coisa na vida, eu quero, eu não sei o como. Você me ensina o como? O como eu quero. E o porquê? Por quê? Porque eu quero. Pronto, está decidido, eu quero. Agora me ensina o como. Aí fica mais fácil. As pessoas precisam tomar as decisões da vida delas. Então, só para os empresários que estão nos assistindo, onde eles te acham, como que é a sua metodologia, ou até mesmo você faz coach pessoal, não? Pessoal, não? Faço. Eu não chamo de coaching, eu chamo de mentoria. E eu tenho 2 canais que são fáceis de me encontrar. Meu Instagram é Joel J, né? O J tem que escrever, J-O-T-A. Eu tenho um canal no YouTube também chamado Academia de Campeões. Eu adorei esse nome que eu criei. Academia, que versa sobre, treine e você melhora e você vai se transformar num campeão. E tem o meu e-mail também da minha empresa, que é 3PS, né? treinamentos@gmail.com. 3Ps é uma frase que meu pai me disse, que ele falou assim, uns 4 anos antes dele morrer, ele falou assim, filho, meu pai foi meu grande mentor, né, filho, você tem que continuar fazendo isso porque as pessoas precisam de pessoas, né, filho? Aí eu falei, nossa, pessoas precisam de pessoas? 3Ps. Aí eu criei minha empresa com esse nome. Legal, obrigado por você ter vindo. Muito bom. Um super programa, né? Espero que a gente motive um pouco, né, com a nossa fala aqui, com a nossa conversa de hoje, né? Legal, obrigado também. Fiquem com a programação da Santa Cecília TV e Pessoas de Valor volta na semana que vem. Existe um bebê
que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.